E aí, galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui, continuando a falar sobre o Boxplot. Vou passar alguns exemplos simples, tá? É muito mais para podermos mostrar as características do Boxplot e eu passar para você um pouquinho do código, né? Mais para frente, quando nós formos fazer alguma análise real de algum dado, vamos usar o Boxplot e usar uma forma mais analítica de verificar essa informação. Mas por enquanto é simplesmente para poder demonstrar como que funciona o gráfico. E se porventura tiver um chiado de alguma coisa batendo vento, é porque eu tô com o ventilador ligado aqui, porque está muito calor e não dá, tá? Então vai ficar com ele ligado mesmo. Então, como eu disse no vídeo anterior, o Boxplot ele é usado para nós vermos aonde está a concentração das nossas informações. Ok? Então podemos ver aqui, se porventura você não instalou, instale o ggplot 2. Ok, o ggplot 2 é o framework que eu estou usando para poder criar os gráficos. Então podem ver aqui que eu criei um data frame bem simplesinho, tá? Com um dado categórico que é o x e do 1 ao 8. Coloquei aqui o call names, então eu coloquei o nome das colunas, coloquei uma como x e como y, tanto faz qual que é o nome da coluna que vocês colocam, tá? A única diferença é que depende de como vocês vão usar ela nos gráficos, e está começando a chover aqui um pouco, então vai escutar uns clack-clack. E usei aqui o ggplot, passando aqui os dados como primeiro parâmetro. No AES eu passei o x e o y, e logo aqui na frente usei o geom, né, underline boxplot, abre parênteses, fecha parênteses, e ele gera aqui o gráfico, o boxplot, beleza? Uma coisa que já posso falar aqui para vocês é que vocês podem ver que o eixo X, eles são dados categóricos, eles não são dados numéricos. Porque quando você está trabalhando com Boxplot, você está realmente vendo sobre determinadas categorias, né? Então eu poderia colocar aqui a categoria dos carros ou coisas do tipo. Quer ver? Eu vou até vou fazer aqui um códigozinho bem simples para poder demonstrar para vocês. Então, por exemplo, se eu colocar aqui MT Cars, a gente pode verificar que tem alguns dados que eles são categóricos, como por exemplo marchas, né? Então, gear, aqui eu acho que é marcha, né? 3, 4, 3, 4, carburador, por exemplo. Então, se eu tratar esses dados como categóricos e os outros como numéricos, a gente vai ter um boxplot diferente. Então, vou colocar aqui, ó, ggplot, ok? Então, vou colocar aqui o mtcars. Dentro do AES, que é a parte estética, então eu tenho que colocar primeiro um dado categórico, depois um dado numérico. Então, vou colocar aqui gear, ok? E HP. E vou jogar aqui o geom underline box plot. Opa, ah tá, ggplot 2. Lógico que não vai pegar, por quê? Porque library ggplot 2. Eu tenho que carregar, né? Porque senão não vai. Na hora que eu rodar, olha aí, ó. Veja que agora eu tenho um dado categórico que é gear, né? Então ele está com 3,5, 4,5, porque ele não está entendendo o HP como o gear, desculpa, como um dado categórico. Então, dado categórico, desculpa. Então eu tenho que colocar aqui as.factor. Opa, e aqui, pronto, HP. Aí eu tenho a distribuição exatamente do jeito que eu quero. Veja que no eixo X eu tenho as categorias, que nesse caso as categorias são os gears, são as marchas, né, contando que tenha 3, 4 ou 5 marchas, e no eixo Y eu tenho a quantidade de cavalos de força, né, HP, para cada marcha. Então eu tenho 3 que tem um eixo maior, o 5 que tem uma distribuição bem maior, e o 4 ele tem uma distribuição bem lá embaixo. Então são os carros um pouco mais fracos que tem, eu considero que sejam marchas, né? Então 4 marchas tem bem menor. Aqui a distribuição de 3 marchas é um pouco maior, e a distribuição de 5 ela é bem maior, a amplitude dela é bem maior, né? Então estamos passando aqui da casa dos 250, e o mínimo dela está em torno aqui de 80, 90, coisas do tipo, ok? Então voltamos para cá. Então vocês podem ver que o eixo X eles são dados categóricos, e o eixo Y são os dados numéricos. Então eu quero saber a quantidade, eu coloco no eixo Y. Eu quero saber qual categoria, eu coloco no eixo X. Eu quero saber, por exemplo, em altura, quais são os mais altos, os meninos ou as meninas de determinado local. Eu quero saber qual o tamanho
do pneu de cada carro. Ah, eu vou querer saber os pneus das McLaren, quero saber os pneus da Chevrolet. Ah, eu quero saber quem fez mais gols de determinado time, quem tem mais pontos ao longo dos campeonatos. Veja que um boxplot eu consigo saber esse tipo de amplitude, eu consigo saber qual que é a amplitude dele, né? Então, vou mostrando aqui também, né, a questão dos cálculos, que para saber o superior é o Q3 mais 1,5 IQR e o inferior é o Q1 menos 1,5 IQR. Vocês podem verificar e olhar assim, ah, Bruno, é o seguinte, você me passou na aula passada um cálculo diferente, né? Então era 6,25, 2,25, 2,5, desculpa, 6,5, e aqui está 2,75, 6,25, que cacete, você errou o cálculo? Não. A questão é que em quartis, quando nós estamos falando sobre os quartis, o R ele tem em torno de 9 cálculos que ele pode usar. Tanto que, eu vou colocar até aqui, ó, quantile, né? Então eu vou colocar do 1 ao 8, por exemplo. Ó, veja que ele está exatamente como ele está no boxplot que eu gerei. Então, ó, veja que ele está no 1, que é o 0, o 25 está em 2,75, a mediana está em 4,5, aqui está 6,25 e aqui é 8. Por quê? Porque o cálculo é diferente. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, type igual a 1, veja que ele muda. Ó, 1, 2, 4, 6, 8. Se eu colocar igual a 2, 2,5, 4,5, 6,5 e 8. Exatamente como eu fiz aqui, 4,5. Tá bem bagunçado aqui, 4,5, 6,5 e 2,5. Né? E as pontas são o 1 e o 8. Né? Então eu tenho até o 9 para poder calcular isso daqui. Então não é que eu esteja errado, é que eu só fiz um cálculo diferente. O ggplot, o R que eu lembro, ele usa o 7 como padrão. Né? Então é 1, 2,75, 4,5, 6,25 e 8. Né? Então não é que eu esteja errado, é que o cálculo que ele está usando para poder dividir aqui por padrão é outro. Beleza? Então, voltando para cá, uma coisa que eu quero demonstrar aqui para vocês também é a concentração dos dados. Então, podem verificar que eu coloquei aqui x e y para os dados. Né? Então, eu tenho o eixo x, que é o categórico, que eu só coloquei qualquer nome, poderia ser qualquer nome, sendo eles categorias, lógico, então teria que ser um factor, do 1 ao 8. Né? Então, eu coloquei de novo, simplesmente plotei. Então, ele vai voltar a mesma coisa. Então, ele está retornando aqui, tá 275, 4 e blá blá blá, e assim por diante. Veja que aqui eu coloquei um replicate. Então eu fiz aqui, eu tenho aqui o x, só que agora eu tenho do 1 ao 8, e eu tenho 4 vezes do 1 ao 4. Se vocês nunca viram um replicate, é este o resultado que vai dar. Ó, vou jogar para cá e jogar o replicate. Olha, ele vai replicar. Então 1, 2, 3, 4, 4 vezes. Então do 1 ao 4, 4 vezes. E isso eu joguei num vetor. Ele faz parte de um vetor isso agora. Então eu coloquei novamente e dei um boxplot. Olha aí, ó. Ele aumentou a concentração do 1 ao 4. Então veja que eu tenho um outlier aqui que é o 8. O interquartile range dele aqui são só 2. Então, do 6,5 para frente, do 7 neste caso, ele já é considerado outlier. Veja que o 8 ele já é considerado um outlier aqui. Ele só vai até 1 porque é onde eu tenho aquele dado. Eu tenho aqui a minha mediana no 3, 4 e lá no finalzinho eu tenho o 8. E se eu aumentar a concentração mais ainda? Eu aumento em o dobro a concentração. Então, a concentração do quê? Do 1 ao 4. Eu tenho dados de 1 ao 8 e depois eu tenho 8 vezes do 1 ao 4. Então eu vou ter, sei lá, vou ter 9 1s, 9 2, 9 3, 9 4. Vou ter um 5, um 6, um 7 e um 8. Se eu voltar para cá, novamente, olha aí, ele não muda. Por quê? Porque a concentração dos meus dados ainda continuam ali e eu tenho esse bendito desse 8 enchendo o saco aqui no fundo, mostrando que ele está bem mais longe do que a minha concentração. Então, se eu começasse a aumentar a concentração em outros números, a concentração e o meu boxplot, eles ficariam diferentes, ok? E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. O código para poder gerar o boxplot ele não é difícil. Okay? Se porventura vocês quiserem entrar mais em detalhes como gerar outros gráficos mais bonitos, vocês têm a própria documentação do ggplot, ok? E eu quero que vocês entendam que o eixo x ele é um dado categórico, ele está meio espalhado assim porque eu não tratei ele como categórico esse x, e
O Y ele está como a distribuição dele. Então, o Y ele é a quantidade que você está verificando e o X categorias. Então, você pode ter N um do lado do outro para você saber como que está a distribuição dos dados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E é isso aí, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueçam que o código está lá no GitHub e esse textinho super, hiper, mega grande vai estar lá no meu blog. Beleza? Até mais!